Bom, Toninho, domingo nós temos eleições. Qual é a importância da participação de todo mundo? Primeiro, eu quero falar para o Alessandro e para você e nossos telespectadores o tanto que é fácil ser produtor rural. Você viu só o assunto agora nós aqui em off, nós estávamos comentando o tanto que é fácil ser produtor rural. Você vê só a situação que o Alessandro acabou de colocar aqui. Mas, enfim, o nosso assunto é outro, né? Olha, Fabélia, essa eleição de domingo não vai ser a eleição do Brasil. Ela vai ser uma eleição do mundo. O mundo está de olho no Brasil por causa dessas eleições. Então, vai ser fundamental essa eleição. Por quê? Porque é uma virada de chave. Nós temos uma grande oportunidade de virar uma potência, uma nação livre, uma nação próspera, uma nação independente. Então, nós temos tudo, nós brasileiros, nós temos tudo na mão para fazer essa virada de chave. E eu tenho viajado um pouco aí, e a gente percebeu o que está acontecendo aí fora. E nós, brasileiros, nós temos essa responsabilidade de fazer essa virada de chave. Então, domingo é o dia D, não só para o Brasil, como para o mundo. Quando você fala dessa virada de chave, às vezes as pessoas falam assim, então você está querendo dizer que nós temos que mudar o governo? Nós estamos vivendo num governo que é intransigente? Não, longe disso. Porque nós temos que dar continuidade, porque nós fizemos parte do que a gente tinha que ser feito durante esses últimos 3 anos. É um divisor de águas, né? Divisor de águas. E o que acontece? O mundo está de olho no Brasil. O Brasil pode ser a grande potência do mundo a partir da nossa definição dessa eleição que nós vamos ter agora. Por quê, Fabélia? Porque nós vamos mudar a maioria dos congressistas. Nós temos essa obrigação de mudar os congressistas. Por quê? Porque hoje, quantas coisas que o governo federal quer fazer essas mudanças, elas ficaram barradas no nosso Congresso Nacional, principalmente no nosso Senado Federal. Então, o que nós temos que fazer? Não é só eleger o nosso presidente, nós temos que eleger deputados que estão ligados, que estão apoiando essa mudança de Brasil. Então, pessoal, essa eleição é fundamental não só para presidente, nós temos que votar para deputado federal e para senador, pessoas que estão ligadas com o bem. Porque nós temos hoje, quem manda no Brasil não é o presidente, não é os ministros, quem manda parte do Brasil hoje são os nossos congressistas. São os ministros do presidente. Do presidente, bem lembrado. Porque ali no STF, meu Deus do céu. Então, e aí nós estamos sendo administrados, governados pelo Supremo Tribunal Federal. E não é o papel deles. Qual que é o papel deles? É fazer cumprir a Constituição. E eles mesmos não estão cumprindo. Então, cabe ao Senado Federal fazer com que cumpram a Constituição. Vamos colocar assim, cabe ao Senado repreender esses ministros. Então, infelizmente, os nossos senadores não estão fazendo isso. Agora, por isso que essa eleição é fundamental. E o Brasil tem tudo, família. Nós somos um país de uma agricultura forte, de um agro forte. Nós somos um país que a nossa indústria é forte, o nosso serviço é forte, de um povo trabalhador. Você pode ver, o povo não está aguentando mais, ô Fabério. Você pode ver esses movimentos que estão acontecendo a nível de Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Você vê, o povo não está contente. Por quê? Porque o povo está vendo que não está certo, que o sistema está errado. Então, a nossa chance é agora. Nós temos que preservar nossas famílias, nós temos que pensar, não tem que pensar em mim, em você, no Alessandro, ou nas pessoas. Nós temos que pensar nas gerações futuras. Nós temos que pensar, por exemplo, eu tenho meus netos vindo aí. Eu quero o quê para os meus netos? O que eu quero para os meus netos, para os meus bisnetos? Eu quero ideologia de gênero, que vai todo mundo no mesmo banheiro, você com a filha uma neta de 12, 13 anos, junto com os marmanjos que você nem sabe qual que é a ideia deles.
você quer ter liberdade religiosa, você quer ter liberdade de expressão, é tudo que nós queremos liberdade para trabalhar. Hoje muita gente nem tem essa liberdade de trabalhar, não é culpa do nosso presidente, bem lembrado, o presidente quer nos dar essa liberdade, mas só que ele está sendo podado, onde já se viu podar coisas que só faz o Brasil crescer, você não deixar empresários falar o que quer, empresários, acabou de acontecer, empresário querendo abrir uma empresa e aí chegar lá e o Ministério Público não deixar abrir a empresa. Onde já se viu isso? Nós estamos vivendo num país democrático, que se diz democracia, mas nós não estamos vivendo a democracia. E a gente já viu isso no passado, é só o brasileiro ler um pouquinho ou procurar saber as coisas que aconteceram no passado para saber o que nós vivemos lá atrás e estamos vivendo hoje. Olhar um pouco da história que o país já viveu. Então, assim, é um país democrático, onde nós estamos com um Ministério Público, um Judiciário, um STF que está alinhado de tal modo, naturalmente há exceções de alguns profissionais lá dentro, mas de um modo geral, e aqui a gente está falando de um modo geral, nós estamos com esses problemas todos. E quando você fala assim, essa questão da liberdade de trabalho, nós estamos vivendo uma legislação trabalhista problemática que, se ela fosse menos menos sufocante, tinha umas condições até de abrir mais vagas de trabalho, porque o Alessandro não pode contratar um menor ali na empresa dele, um rapaz de 16 anos, porque ele tem que prestar contas demais, né, Alessandro? Eu falo, tem muita coisa para mudar. O divisor de águas, eu acho que aconteceu lá em 2018, quando o nosso presidente foi eleito, e eu estava falando esses dias lá no escritório. A nossa empresa, ela vinha numa constância muito baixa, vamos pensar assim. A partir de 2018, deu um boom, deu um salto. Mesmo com pandemia, a gente quebrou todos os recordes de faturamento ali no escritório, graças a Deus. Isso se deve também à desburocratização, à vontade desse governo que está aí em promover a liberdade, promover o trabalho. Você quer trabalhar? Então segue, meu irmão. Todo mundo tem chance. Eu vim de família muito pobre, estudei, cresci, graças a Deus tenho uma empresa estruturada hoje. Então, assim, é isso que esse governo prega. Todo mundo tem tempo. Quantos colaboradores você tem lá? Hoje eu tenho 12 colaboradores lá no escritório e preciso de contratar mais gente. Então, essa questão da questão trabalhista, ela precisa ser melhorada como um todo. Só para você ter uma ideia, eu não posso contratar hoje um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal e declarar ele como engenheiro, porque tem o piso do CREA que tem que seguir. Então, se a gente não segue o piso, a gente é penalizado. Então, assim, tem várias questões que precisam ser melhoradas, mas o mercado, ele se molda. Então, assim, o que eu quero falar também é isso. Nós temos que manter essa constância que vem. Teve uma pandemia aí que foi muito prejudicial, mas, assim, a gente vem numa liberdade econômica, vem crescendo, e eu tenho certeza, se a esquerda entrar aí, os investimentos vão cair bastante, a insegurança vai ficar muito grande. Então, eu prezo muito por isso, pelo trabalho. Vamos trabalhar, todo mundo tem chance e a gente tem que manter esse governo de direita aí para seguir em frente. Em cima disso que o Alessandro falou, no ano passado eu queria fazer uns convênios para a contratação de estagiários. E eu queria trazer engenheiro agrônomo para algumas áreas da comunicação, porque às vezes até poderia descobrir ali alguns talentos. Acontece, estudantes de agronomia, a universidade exigia um piso para esses estagiários que era mais alto do que o piso dos meus jornalistas. Então, quer dizer, espera aí. Incoerência. É muito incoerente. Ia trabalhar um período curto. Então, não dá para você se enquadrar. Nós precisamos que essa legislação seja mais livre para o trabalhador, porque isso aqui não é o objetivo. É liberdade. E o objetivo não é explorar nenhum trabalhador. Se a pessoa quer trabalhar e está sujeita às regras que a gente consegue, ele tem que ter essa opção. Aí eu falo, não posso te contratar, não, mas eu aceito, não, mas eu não posso porque a legislação do CREA não deixa, entendeu? A legislação me impede de contratar, mesmo que ele queira trabalhar. Exato. A gente tem países de primeiro mundo, aí nosso tempo está esgotando, em que o trabalhador, se ele quiser fazer 4 horas extras, ele pode. No Brasil é proibido.
Ô, Fabio, uma coisa que a gente não pode esquecer de comentar é que eu gostaria de falar para você que está nos assistindo, me falar quem é contra esse sistema que nós temos hoje, falar um país do mundo que a esquerda deu certo, que o comunismo deu certo, que o socialismo deu certo. Fale um país. Nós estamos vendo agora a Itália saindo de décadas de um regime de esquerda, uma mulher tomando a frente, da Itália um país desenvolvido e que agora a direita vai tomar conta depois de décadas. Então, é só pensar nisso. Aonde que deu certo? Se não deu certo em lugar nenhum, por que nós, aqui no Brasil, um país que é uma enormidade, Uma é benção. um continente que temos riquezas, um povo trabalhador, por que nós vamos querer esquerda se lugar nenhum do mundo deu certo? Então é só deixar essa mensagem para você que está nos assistindo. Onde que deu certo? Se não deu certo em lugar nenhum, por que nós vamos querer para nós? Era isso aí.